Olá a todos, membros e amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias em São Carlos. Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem com suas famílias, em seus lares, com a proteção e as bênçãos do Senhor. Faz algum tempo que não falo com vocês, então hoje eu gostaria de deixar uma mensagem, minhas preocupações com todos nós nesse período de isolamento que temos vivenciado ainda, que está perdurando aí por mais algum tempo. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, nós recebemos um encargo, uma grande missão de edificar o reino de Deus aqui na terra. Para nós começarmos a edificar o reino de Deus, nós precisamos ter em mente o foco nas coisas sagradas, nas coisas de valor, as coisas que têm maior importância, as coisas que têm valor eterno, como a alegria, a felicidade e a paz com Deus em seu reino, que é prometida aos que são fiéis para dias futuros. Então, eu digo isso, irmãos, porque nesse período de isolamento, nós temos visto algumas famílias, alguns irmãos se enfraquecerem na fé, se isolarem não só fisicamente, mas também espiritualmente, se isolando das coisas de Deus, se afastando dos princípios, dos ensinamentos da Igreja de Cristo. Quando, na verdade, nosso foco precisa permanecer nesse período de dificuldades. Nós precisamos estar juntos, estar unidos, vivenciando, praticando os princípios e os padrões ensinados pelo Salvador Jesus Cristo e sua igreja. Com isso, esses irmãos perdem realmente o foco e a visão das coisas de valor eterno. Um grande exemplo de manter o foco em uma missão vem de Neemias. Eu vou usar um discurso do elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos, que deixou uma mensagem há algum tempo atrás. Ele fala de Neemias como esse exemplo de manter-se centrado no seu foco para cumprir a sua missão. Neemias era um israelita que vivia exilado em Babilônia. Ele era o copeiro do rei e tinha a grande estima do rei, grande confiança e tinha muita proximidade com o rei. Certo dia, o rei percebeu que Neemias estava muito triste e quis saber o porquê daquela tristeza. O que Neemias respondeu a ele foi: como não estaria eu triste se as terras de meus antepassados, as terras de meus ancestrais, foi consumida pelo fogo, foi destruída de todas as formas. Então Neemias estava exilado, distante de suas terras, e por isso ele estava muito triste. O rei, em sua bondade, concedeu a Neemias uma grande missão e um tempo para ele reconstruir Jerusalém. Neemias reuniu os seus recursos e o seu povo e foi para Jerusalém para começar a reconstrução, e começaram a fazer uma grande muralha. Aquilo, na verdade, desagradou a outros reis, governantes de terras vizinhas, porque alguém estava chegando para socorrer o povo de Israel. E isso lhe causou muita ira, e eles começaram a querer fazer mal a Neemias e seu povo. Quando a muralha estava já bem alta, Neemias e seus homens estavam lá. Esses reis, esses homens convidaram Neemias a descer para que aquele conflito fosse resolvido. Mas Neemias sabia que era artimanha e sabia que eles queriam lhe fazer mal. E ele deu a seguinte resposta a esses homens: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Então ele se manteve focado naquilo que era de maior importância. Ele
tinha um propósito, uma missão para cumprir e não se permitiu distrair, nem se desviar daquilo que o Senhor queria que ele e seu povo fizesse. Da mesma forma, irmãos, em nossos dias, nós precisamos nos manter focados na missão para a qual fomos chamados, que é edificar a muralha, edificar o reino de Deus. Nós não podemos nos permitir distrações para nos desviar do nosso foco. Nossos dias, os desafios são outros. Nós somos levados por distrações que nos faz esquecer de princípios, distrações que nos convidam a baixar os nossos padrões e os princípios que aprendemos na igreja do Senhor. Nós somos convidados a quebrar o dia do Senhor. Somos levados a ter preguiça de estudar as Escrituras, estudar o currículo do programa Vem e Segue-me. Os jovens são levados a se desviar da frequência às aulas do seminário e do instituto. Abrimos mão, muitas pessoas abrem mão de receber ou ministrar o sacramento, a Santa Ceia do Senhor em seu lar. Dessa forma, perdendo realmente o foco naquilo que é de grande valor, como o sacramento, que é a lembrança do sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós perdemos muitas oportunidades quando nos afastamos das coisas do Senhor. Deixamos de jejuar, deixamos de fazer nossas orações, estudar as Escrituras e as palavras dos profetas antigos e modernos, os profetas vivos. Então, a deixar de fazer essas coisas, estamos aceitando o convite do inimigo de tudo que é reto e sagrado e nos sujeitando a cair em suas armadilhas. Nós estamos nos sujeitando a descer da muralha para aceitar esse convite e nos desviar do foco de nossa missão. Precisamos muito continuar com esse foco, irmãos. As coisas sagradas do Evangelho precisam fazer parte de nossa vida. Nós não podemos nos desviar desse caminho para que não coloquemos em risco a nossa salvação e a salvação de nossa família. A promessa é de alegria e felicidade eterna no reino de Deus, mas isso é para os que são fiéis e perseverantes e que guardam os mandamentos de Deus sob qualquer circunstância. Aqueles que não se deixam se distrair pelos apelos do mundo. Babilônia está aí. Os convites estão soando em nossos ouvidos a todo momento, mas assim como Neemias, nós precisamos ser firmes em nosso propósito e não ceder às tentações. Meus irmãos e irmãs, esta é a Igreja de Deus, a Igreja que nos levará de volta à presença de Deus. Nós precisamos servir com amor, nos preparar para que quando essa pandemia acabar, nós possamos nos dedicar ao serviço cada vez mais, nos dedicar ao serviço ao próximo e a Deus. Jesus Cristo vive, Ele sabe de nossas necessidades, Ele sabe que o inimigo vai nos tentar o tempo todo, mas Ele oferece água para que nós não tenhamos sede e oferece o pão para que não tenhamos fome. Em sua igreja nós vivenciamos e recebemos todas as bênçãos necessárias para a nossa salvação e exaltação. Eu deixo essa mensagem com vocês e o meu amor e a certeza do meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.